Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor. Misericórdia perdida. A história que nós vamos ver aqui é de uma misericórdia perdida. Há possibilidade disso? Sim ou não? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina, tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e o pão de cada dia. Dá um like, João Celestino, @3074, tá bom? Na verdade é o contrário, @João Celestino 3074, tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida que o Senhor tem concebido a mim e meus irmãos, onde eles estiverem. E também pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor coloca na nossa casa, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Nos dê esperança, a paz, para compreender tuas santas palavras, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, misericórdia perdida. Queridos, o amor de Deus é eterno, tá? Sempre imerecido, no entanto, podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas isso ocorre porque Deus nos ama voluntariamente, com o seu amor perfeito e eterno. Deus nos ama voluntariamente com seu amor eterno, tá? Antes mesmo de fazer qualquer coisa, Deus, antes mesmo de nós fazer qualquer coisa, nós temos que primeiro agradecer a Deus pelo dia, por tudo que Ele tem feito por nós. Porque Deus nos ama voluntariamente. Deus não é forçado a nos amar. Deus ama porque Ele ama, porque Ele é amor. Você está entendendo? E é um amor perfeito, eterno. Tá? Agora, antes mesmo de fazer qualquer coisa, Jeremias 31, 3 disse isso. Deus é assim, amor. Nosso amor por Deus é a resposta ao que já recebemos. Ele nos amou antes primeiro, né? Iniciativa foi de Deus. A iniciativa aqui foi primeiro de Deus. Nos amar primeiro. Abra sua Bíblia aí no livro de João, 1 João. Livro de 1 João, lá no final da Bíblia, a partir do verso 7, está escrito assim: Deus é amor, o título. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então Deus fala, amemos uns aos outros, porque todo aquele que ama é nascido de Deus e procede de Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Muito bem, até aqui. Amados, aqui no verso 12, fala assim, ó, nós lemos aqui, ninguém jamais viu a Deus. No verso 12. Né? Se refere ao Pai. Esse Deus aqui que está falando se refere ao Deus Pai. Porque o único rosto divino que conhecemos é do Deus Filho. É do Filho.
O verso 13 fala assim, ó, o verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Ou seja, quando amamos a Deus, é que o Espírito Santo veio habitar em nós e derramar sobre você e mim o amor divino. É isso que Deus está dizendo aqui para nós. Tá? O verso 19, né? Nós podemos adiantar bastante aqui, o verso 19 fala assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aí o verso 19, isso eu li o verso 18. Aí ele fala: nós amamos porque ele nos amou primeiro. O verso 19 confirma claramente que Deus nos amou primeiro, por isso que nós amamos ele. Veja que somente é correspondido um amor já revelado. Esse amor que nós temos um pelo outro já é um amor revelado, porque Deus nos amou primeiro. Entendeu? Veja que nós, né, somente somos correspondidos ao amor já revelado, já provado por Jesus Cristo ali na cruz. Tá? O verso 20 fala assim, ó, o verso 20. Se alguém disser, amo a Deus e odeio o seu irmão, olha o que Deus fala, é mentiroso. Tá? Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você entendeu o que Deus falou? Se você ama o seu irmão, ou se você fala que ama seu irmão, ou você fala que não ama seu irmão, aquele que você vê, e vem dizer que ama a Deus que você não vê, Deus falou que você é mentiroso. Veja, se você não tem reconciliação com seu irmão, não busca e pede perdão, não se reconcilia, você está perdido. É a Bíblia que diz isso, tá? Porque se você não ama a quem você vê, como vai amar aquele que você não viu ainda? Que é nosso Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Hã? Meu irmão, o amor de Deus sempre vem em primeiro lugar, viu? Se ele não nos amasse primeiro, nós não poderíamos, né, amá-lo também, dar o retorno para ele. Se ele não amasse nós primeiro, nós também não conhecíamos o amor. Tá? Embora Deus nos tenha criado com a capacidade de amar e ser amado, ele próprio é a base da fonte do amor. Ele próprio. No entanto, temos a escolha de aceitar esse amor e, em seguida, né, refleti-lo na vida. Essa palavra que nós podemos ler em Mateus, né, exemplificada na palavra do servo que não queria perdoar o seu servo, né, que não queria perdoar, né, ora, o servo que foi perdoado, mas não queria perdoar o seu amigo, o servo foi perdoado pelo seu senhor, pelo rei. Aqui o rei é Deus. Mas mais na frente ele não queria perdoar o seu empregado. Aquele amigo que devia a ele, não era empregado, era um amigo que devia a ele. Né? É ali em Mateus 18, de 23 a 35. Queridos, essa parábola aqui é uma parábola maravilhosa que Deus deixou para nós refletir. Tá? Aqui era uma dívida impagável. Esse homem devia ao rei uma dívida que não tinha como pagar mais. Está impagável. Mas o rei o perdoou. Esse servo, o rei aqui é Deus na parábola. Tá?
Veja na história, você pode ler aí Mateus 18, 23 até o verso 35, você vai ver essa história da parábola. Tá? Veja, meu irmão, na história que o servo se propôs a pagar, só pedia um tempo, mas ele não sabia o que estava falando. Era impossível pagar essa dívida. Então o rei foi lá e perdoou de uma vez. Por isso, Deus perdoa nossas dívidas, nossos pecados, e Ele nos salva. E é possível alcançar a salvação nós mesmos? Claro que não. Não tem como nós mesmos alcançar a salvação. Queridos, o princípio aqui dessa parábola e da lição é o perdão. É o perdão. Misericórdia perdida. Aqui é o perdão. Nós precisamos e carecemos também, não só precisamos e carecemos do perdão de Deus, para sermos salvos. E são muitos pecados, meu irmão, não são poucos, tá? Mas Deus nos perdoa. Mas como você está agindo com aquele que ofenderam você e pecaram contra você? Como é que você está agindo? Deus te perdoa. É uma dívida impagável. Como você vai pagar a morte de Cristo? Não adianta, queridos. É uma dívida impagável. O que Deus fez. Tá? Será que você está disposto a perdoar assim como Deus perdoou você? Se nós não perdoar os que nos ofenderam, Deus também não perdoará nossas dívidas. Simples assim, queridos. Porque é isso que a parábola está dizendo. Queridos, muitos vão se perder, não porque foram perdoados, tá? Mas porque não se arrependeram de seus pecados. Muitos vão se perder, não porque não foram perdoados. Desculpa aqui a frase, não foram perdoados. Muitos vão se perder porque não foram perdoados, mas porque não perdoaram alguém. Não perdoaram. É por isso que vão se perder. Não porque eles foram perdoados, é porque eles não perdoaram. Tá? Na parábola, é impossível aquele servo pagar a dívida. Ele devia ao Senhor 10.000 talentos. Um talento valia cerca de 6.000 denários, tá? E um denário era o trabalho de um dia, um denário só. Ele devia 6.000, tá? Um trabalhador levaria 6.000 dias para ganhar um talento, mas ele devia 10.000 talentos, tá? E descontando ali os dias de folga, ele trabalharia 300 dias por ano. E assim ganhava 300 denários. Assim, levaria cerca de 20 anos para pagar um talento. Ou seja, 6.000 dividido por 300 é igual a 20. Então, um trabalhador, na verdade, para juntar 10.000 talentos, um trabalhador médio, ele teria que trabalhar 200.000 anos. Uma dívida impagável. 200.000 anos. Era uma dívida impagável. Queridos, Jesus contou uma parábola onde a dívida é impagável. Assim, mostrar que é impossível a salvação pelas obras, pelos seus próprios méritos. É isso que Jesus está mostrando na parábola. Ou seja, me dá um tempo que eu vou pagar. Não vai pagar. 200.000 anos, aqui é a parábola. Deus contou uma parábola que é impagável, não tem como pagar. Tá? Me dá um tempo que eu vou pagar. Não dá para pagar. Tá? O Deus
nos perdoa e usa de graça para nós, ou nunca vamos nos salvar. É impagável? É. Se Deus nos há de misericórdia para nós, conosco, se Deus não fizer isso, é difícil se salvar, queridos. Veja que Deus anulou seu perdão. Veja que Deus anulou seu perdão. Então, é possível você ser perdoado e depois Deus anular o seu perdão? Sim, é possível. Se Deus perdoar meus pecados e eu me nego a perdoar os que me ofenderam, então o meu perdão será anulado, viu, queridos? Pense nisso. Tá? Será anulado. É isso que Jesus está ensinando na parábola, tá? Então, meu irmão, muito cuidado com aquele irmão que você está brigado, que você não conversa, que faz tempo que você não vai lá, não conversa com ele. Tome cuidado com isso, tá? Com seu amigo, com alguém da sua família, com seu patrão com seu empregado, tá? Tem pessoas que você está assim há anos, né? E vão à igreja, tem pessoas desse jeito, que estão assim, desse jeito, brigados um com o outro e vão na igreja, tá? Devolve os seus dízimos, né? E pensa que estão salvos, tá? Não, ele não está salvo. Ele está perdido, tá? Para que o perdão que recebemos de Deus, meu irmão, não seja cancelado, nós precisamos também perdoar. Eu vou repetir. Para que o perdão que recebemos de Deus não seja cancelado, nós precisamos perdoar. E o marido perdoa a sua esposa perdoa o seu marido, os filhos, e assim vamos perdoando, tá? O patrão perdoa seu empregado, o empregado perdoa seu patrão, tá? É assim que vamos fazendo. Queridos, o perdão que eu dou é o perdão que eu recebo. Eu vou repetir. O perdão que eu dou é o perdão que eu recebo também. Tá? Amados, é que se, vamos dizer assim, amando, é que ser amado. Sabia disso? Então vou repetir, tá? O perdão que eu dou é o perdão que eu recebo. Amando é que ser amado. Perdoando é que se é perdoado. Aleluia. Deus está pronto, sempre te esperando. A misericórdia é perdida. Teve aí na parábola, o cara recebeu o perdão de Deus, do rei, e mais na frente ele não quis perdoar o seu amigo e botou ele no cárcere. E a dívida que ele devia para o rei era impagável. Não tem como você pagar. Que estudo maravilhoso, né? Você receberão de graça, deem de graça. É o próximo estudo. É à tarde. Vocês receberão de graça, deem de graça. Tem muitas controvérsias aqui, viu? Nós vamos ver isso na Bíblia também. É o próximo estudo, tá bom? Lembre-se, perdoando é que se é perdoado. Você precisa perdoar. Deus te perdoa, então Ele quer retribuição disso. Que você perdoe também as pessoas. Para você entrar no reino de Deus, tem que estar com suas vestimentas super limpas.
sem nem uma sujeira, lavada no sangue do Cordeiro, que te perdoa. Qual é o teu problema? Tem algum inimigo? Vai pedir perdão para ele. Deixa ele ficar dando risada de você. Fala, só vim te pedir perdão pelo que eu fiz, ou pelas palavras que eu falei. Amém? Vamos lá. À tarde nós vamos ver isso aqui. Vocês receberão de graça, então dê de graça. Vamos ver isso na Bíblia, tá bom? Tchau, pessoal. Até à tarde, se Deus nos ajudar, e Ele nos ajuda. Porque Ele quer que vocês saibam. Compartilhe isso com as pessoas, tá bom? Dá um like aí no canal aí. Vamos avançando. Seja um pregador também. Quando você compartilha, você é um pregador. Tchau, pessoal.